Olá, buscador, buscadora. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Pérolas Espirituais. Eu sou a Lauren, terapeuta integrativa, espiritualista e uma eterna buscadora. Hoje estou aqui para falar com você sobre despertar da consciência, contar um pouco sobre a minha experiência com esse despertar. Começo falando então sobre a minha visão, o que eu entendo, o que significa para mim o despertar da consciência. Então, despertar da consciência é um momento da nossa vida em que a gente percebe que existe muito mais do que este corpo físico, do que a matéria que nos cerca, que existem outras dimensões de nós mesmos, do planeta, e que estão num lugar de dimensões mais sutis. Então, por exemplo, num processo de autoconhecimento, quando a gente começa a perceber mais o que somos, por que sentimos o que sentimos, pensamos o que pensamos, por que essas emoções nos incomodam, quando a gente começa também a acessar mais as nossas dores, que são os nossos traumas, os nossos medos, os nossos desconfortos, aquilo que nos causa incômodo no outro e que também causa incômodo dentro de nós mesmos, um reflexo, na verdade, essas dinâmicas. Mas tudo isso vai nos ajudando a perceber que só um pouquinho, não é só uma questão de agir, é uma questão de pensar, de sentir e muito mais, porque se a gente começa a entender, a buscar mais conhecimento, sair um pouco da caixinha, e talvez pensar que existem outras encarnações, que a gente tá aqui por um motivo maior, a gente começa a buscar um sentido maior, porque muitas vezes pode nos causar estranheza, uma limitação estar aqui nesta vida para viver apenas um flash de tempo, acordar, trabalhar, dormir, comer, só isso, chega um momento da vida, do nosso despertar, que só isso não é o suficiente. A gente começa a entender, a se questionar sobre um sentido maior. E aí, nessa busca de um sentido maior, a gente começa a acessar, então, um novo estágio da nossa consciência. Começa a chegar mais perto dos planos superiores, dos planos espirituais, onde estão os nossos mentores, onde estão as hierarquias espirituais que ajudam o planeta na sua evolução, onde estão muitos dos nossos parentes desencarnados que também podem nos auxiliar na nossa jornada aqui na Terra, onde estão seres das estrelas que estão aqui no planeta também nos auxiliando nesse momento de travessia, de uma transição planetária. Então, a gente começa a perceber que a gente também tem outros corpos, que não só o corpo físico, que o planeta tem outras dimensões também. E aí abre um leque de assuntos, de possibilidades. No meu caso, desde muito pequena, então já entrando um pouquinho no meu despertar, eu já acessava conhecimentos que o meu pai compartilhava comigo, da gnose. A gente falava sobre leis universais, sobre extraterrestres, sobre transição planetária, então tudo isso já fazia parte da minha vida desde muito pequena. E, bom, mas aí eu cresci, e percebi que eu precisava também trilhar meu próprio caminho. Mas por algum tempo eu me distanciei dessa busca, desses assuntos. E eu me formei em jornalismo. Eu fui trabalhar então como repórter, diagramadora, mas chegou um momento da minha caminhada enquanto jornalista que algumas questões pareciam me incomodar. E chegou um momento que eu até sentia uma ansiedade, um certo medo
de estar com o celular no final de semana quando eu estava de plantão, porque eu não queria, né, cobrir determinados assuntos, né? Geralmente no final de semana aconteciam acidentes e coisas do tipo que não tinha uma vibração muito legal, né? E aí eu não me sentia confortável para realizar aquele trabalho. E também aconteceu um fato assim que foi determinante para que eu decidisse então sair dessa área do jornalismo, que foi um acidente que vitimou 3 pessoas da mesma família. Essas pessoas desencarnaram e eu precisei cobrir esse fato porque eu era férias e muitas pessoas da redação não estavam, e aí eu precisei ligar para algumas pessoas próximas a essa família e fui também cobrir o enterro. E depois desse fato, né, eu me senti muito mal, eu percebi que realmente não era aquilo que eu queria fazer, respeitando, né, todos os profissionais dessa área, mas aquilo pra mim não fazia mais sentido. E aí eu pedi demissão. E aí eu fui abrir uma loja junto com uma amiga. A gente tinha um espaço de roupas e eu também fazia fotos nesse mesmo espaço. E eu lembro que tinha um banheiro no final dessa sala, lá no fundo, onde eu sentava todas as manhãs, eu ia cedo, antes que todo mundo, e me sentava naquele chão gelado para meditar. E foi a partir desse instante que aconteceu uma grande virada de chave, que foi quando eu comecei a me reconectar com o meu despertar, com o meu autoconhecimento, com o meu processo de transformação. E ali, né, todos os dias meditando, né, eu percebi que começaram a aflorar algumas questões, né. O meu chakra frontal, por exemplo, começava a formigar muito, o meu coronário também. Eu me percebia mais intuitiva e muito chamada, né, a buscar, naturalmente, mais assuntos, mais conhecimento sobre tudo que envolvia espiritualidade. Então eu fui ler livros, ver vídeos sobre espiritismo, projeção astral, autoconhecimento, né, reforma íntima, transição planetária, chakras, extraterrestres, tudo isso e muito mais, né? E então foi ali, naquele chão gelado, que algo despertou, começou a despertar em mim. E aí também muitas emoções começaram a vir à tona, coisas que estavam lá guardadinhas, né, fechadas nas minhas gavetas internas, começaram a vir à superfície, porque eu estava mexendo com todo aquele assunto, aquela dinâmica, né, da espiritualidade. E aí o meu próprio ser, né, foi entendendo que, bom, ela tá pronta então para começar a lidar com isso. E aí, né, vieram as dores da infância, momentos, lembranças, memórias que eu precisava enxergar. Só que chegou um momento que eu não dei conta de fazer isso sozinha, né? E aí eu pensei, bom, vou ter que buscar algo além. E aí foi o meu primeiro grande despertar, que foi o Reiki. Eu fui fazer o Reiki no nível 1, nível 2, fiz o nível 3 e nesse meio tempo fui trabalhando todas essas emoções, essas dores, traumas que foram vindo à superfície. E né, nesse mesmo período, né, eu comecei a aplicar Reiki em outras pessoas, familiares, amigos, pessoas próximas a mim. E fui sentindo, né, uma realização com aquilo. Cada vez que eu fazia, né, a aplicação e recebia feedbacks positivos, eu me sentia mais motivada, né, a fazer mais. E aí, nesse meio tempo, né, tudo estava aflorando cada vez mais dentro de mim. E de novo eu percebi, bom, eu não estou dando conta ainda, o que eu posso fazer? Então eu fui buscar terapia. E aí fui fazer terapia então para entender melhor como eu poderia lidar melhor com tudo isso, fazer as transformações necessárias. E durante a terapia, a minha terapeuta, né, terapeuta maravilhosa, me aconselhou, né, Lauren, vamos quem sabe fazer uma regressão, né,
eu acho que vai ser que você pode, né? Você está pronta para fazer isso. E eu fiz, então. E a regressão, para mim, foi um segundo grande despertar, porque foi naquela mais ou menos 3 horas deitada ali na maca que eu consegui me conectar com um arsenal de memórias de vidas passadas que até hoje reverberam na minha caminhada, fizeram e fazem muito sentido, uniram várias peças do meu quebra-cabeça. Ali eu acessei vários pontos importantes e que me trouxeram uma certeza, uma segurança de o meu real propósito profissional, né? Durante toda a minha jornada, a minha identidade profissional, ela sempre esteve assim em xeque, né? Eu sempre me questionava muito, mas por que eu tô aqui? Qual é realmente a minha verdadeira missão, né? Aonde que eu me sinto mais fluindo, né? Mais realizada, mais plena? Aonde que eu consigo me nutrir melhor para poder servir ao outro? E foi então que eu descobri que ser terapeuta era esse lugar onde eu me sentia mais útil, onde eu poderia ser um canal de realização, de poder me autoajudar e também contribuir com o próximo e consequentemente contribuir, né, com o todo. E aí então eu fui buscar mais conhecimento, né? Fui fazer outras formações, fui buscar radiestesia, fui buscar vários conhecimentos, dentre eles os cristais, as ervas, os benzimentos, meditações, também tenho formação em Seikin. E tudo isso, né, foi se somando. Eu fui fazendo várias vivências também, fiz formação de terapeuta holística, então tudo isso foi me dando cada vez mais bagagem para eu poder servir, né, cada vez mais ancorada em todo esse conhecimento e podendo trocar, né. Então, depois, né, de chegar a esse momento de, bom, agora eu sou uma terapeuta, outras, né, questões foram vindo, porque a gente está sempre se trabalhando, está sempre evoluindo e chegando em um momento que temos condições de lidar com novas dores, novas emoções, novas lembranças que vão aflorando, né? A misericórdia divina, ela é tão magnífica que ela nos dá na medida certa aquilo que a gente consegue carregar. Então, tudo vem, né, em doses que a gente com certeza tem como administrar. E aí, neste momento, né, hoje eu me percebo num momento em que eu estou trabalhando muito a minha mediunidade. Ao longo dessa jornada, né, eu vim trabalhando a minha sensibilidade e isso foi ficando cada vez mais claro, né, conforme eu fui trabalhando com o outro, né, sendo este canal, né, sendo terapeuta. Eu fui percebendo que muitas vezes eu sentia a dor do outro, né? Eu captava essa energia que estava ali no campo e aí, né, eu fui buscar conhecimento, eu fui também procurar entender, né, o que estava acontecendo. E todos nós, né, somos médiums em algum grau. Então, conforme a gente vai trabalhando esse despertar, o nosso autoconhecimento, a gente vai se sutilizando e automaticamente a gente vai abrindo o nosso campo, entrando em contato com essas dimensões mais sutis. Então, é natural que a gente vá se abrindo mediunicamente, sendo este canal entre o céu e a terra, né? E aí, então, eu me percebi muito sensitiva, né? Sentindo muito essas energias ao meu redor. E também algo muito que me alegra muito, que também me deixa muito feliz, que é a escrita, né? Eu comecei a receber muitas meditações, textos também, porque eu sempre adorei escrever, sempre foi uma paixão muito forte minha e tem a ver também com minhas vidas passadas. Então eu
me sinto muito feliz quando eu sou inspirada, né, pela espiritualidade a escrever, a trazer algo, alguma mensagem. Então hoje eu me vejo muito nesse momento de trabalhar minha mediunidade, entender como eu posso lidar com isso, né? Como eu posso suavizar esse processo, né? Porque ele não precisa ser pesado, né? A mediunidade, muitas crianças já estão vindo, né, com essa mediunidade já tão desenvolvida, porque justamente o planeta ele vai se sutilizando, né, e dando condições, dando um suporte energético para que cada vez mais a gente manifeste, né, essa mediunidade, essa capacidade. Porque num planeta de transição, né, de regeneração, vai ser normal a gente se comunicar com o extrafísico, com os seres espirituais, né? Com muitos dos seres que nós conhecemos já, que estão aqui conosco, trabalhando junto com a gente, né? Então, isso vai ser cada vez mais natural e a gente precisa trazer um pouco dessa naturalidade para esse assunto, né? Não precisa ser tão pesado. Claro que exige todo um cuidado, né? A gente precisa estar sempre atento, orando e vigiando para entender, saber filtrar com o que a gente está se sintonizando, o que a gente está recebendo, né, o que estamos captando, mas com conhecimento, né, com cada vez mais buscas, a gente vai conseguindo navegar por esses mares. E quero convidar você, né, se você gostou desse vídeo, então, que foi um pouquinho, né, um apanhado, assim, do meu despertar. Se você gostou, já curte, né, deixa seu like aqui nesse vídeo. E sobre a regressão, né, eu queria fazer um parêntese. Se você sentir que está num momento, né, que te sugere fazer esta terapia, procure um terapeuta sério, né? A regressão, ela é um assunto muito sério, não dá para fazer só por curiosidade, é o terapeuta que te acompanha que vai te sugerir ou não, né? Se você está pronto ou não, se é o momento ou se precisa esperar mais tempo. Então, a minha terapeuta, né, foi maravilhosa, então eu confio plenamente nela. Mas você busque também alguém que te dê essa segurança, certo? E se você quer que eu conte, né, um pouquinho mais sobre como foi a minha experiência com a regressão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer um vídeo falando, né, sobre algumas memórias que eu acessei, contando o que eu vi, né, nessa experiência. Então esse foi o vídeo, né, do despertar da consciência, o despertar espiritual, né, e espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha também, né, com outras pessoas que se interessam por estes assuntos, compartilha com seus amigos, familiares, manda no grupo do WhatsApp e se inscreva aqui no canal se você gosta também desse tipo de assunto. Ativa as notificações para receber os nossos novos vídeos, né? Toda semana a gente vai trazer vídeos novos. Também em breve vamos trazer meditações complementares aos assuntos que a gente vai postando por aqui. E a gente então se vê no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você, que de alguma forma tenha sido útil. Um grande beijo e até mais!